Estados Unidos em pré-guerra civil? Gavin Newsom anuncia que está processando o presidente Trump, enquanto Trump fala até em prisão de Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia. A prefeita de Los Angeles discorda das ações do Trump e fala em propaganda política. Enquanto isso, 700 fuzileiros navais chegam em direção a Los Angeles, possivelmente aumentando as tensões sociais e a possibilidade da convocação da lei de insurreição, que poderia fazer com que a Guarda Nacional atuasse como uma força de polícia, reprimindo as manifestações locais. Enquanto isso, a gente tem o Bruno Kahl, que é o chefe da inteligência alemã, dando como certa uma intervenção da Rússia na OTAN, na região dos países bálticos, alegando que seria uma espécie de teste para saber se a OTAN ainda tem uma espécie de unidade, principalmente depois de uma demonstração de um certo afastamento dos Estados Unidos. Ou seja, os países bálticos serão alvos da Rússia em um futuro próximo. Enquanto isso, nós temos o Medinsky, que é o porta-voz do Putin, colocando que a população civil está cada vez mais inconformada com o governo ucraniano atacando posições civis e exige a utilização dos mísseis Oreshnik. Vale lembrar, galera, que a gente teve a Rússia reconhecendo o território de Nagorno-Karabakh como pertencendo ao Azerbaijão, o que mostra uma mudança geopolítica bem importante naquela região do Cáucaso, enquanto a Polônia faz um acordo histórico com os sul-coreanos, anunciando a compra de tanques na casa de 6 bilhões de dólares, mostrando um afastamento, principalmente do setor militar, da União Soviética. Lembrando que o Pacto de Varsóvia, a Aliança Soviética, foi muito forte na Polônia. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a Arábia Saudita, que apresenta um crescimento de pouco mais de 3% do PIB e cada vez menos depende do petróleo, enquanto os iranianos ameaçam ataque contra as instalações nucleares de Israel. Israel, que por meio do Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Noruega, tem fortes sanções contra líderes locais, muito por conta das suas declarações e ações contra a faixa de Gaza. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade, parceiraça aqui do canal, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, e falo isso com toda certeza e propriedade, porque são mais de 3 milhões de brasileiros usando a Nômade, oferece para você, que é meu parceiro aqui de canal, a possibilidade de comprar dólares nesse momento em que o dólar está no valor baixíssimo comparado a um passado recente. Não é recomendação de investimentos, hein? Mas eu, geralmente, cara, quando vejo essas quedas, vou montando posições e tal, até porque tenho viagem internacional marcada e preciso comprar meus dólares. Mas isso para questão, assim, de investimentos, né? Pô, ter moedas alternativas, para mim, faz muito sentido na composição da carteira. Vejo esse momento como uma oportunidade. Não é recomendação de investimento. Caso você queira, galera, comprar também os seus dólares, poxa, você pode ter acesso à Nômade e usando o meu cupom Ricardo40Fonte, Ricardo40Fonte, ter acesso a 2% de cashback. Eu já estou falando de uma maneira super simples, super fácil, na palma da mão que você compra os seus dólares com as melhores taxas do mercado. É só comparar com as casas de câmbio convencional e ter acesso à Nômade que aceita em mais de 180 países. Fazer viagem, dor de cabeça, comprar dólar, cara, paga na Nômade sensacional. Além disso, pode ter acesso ao Nômade Explorer, que para mim é o melhor cartão de crédito, é o que eu uso, pagando contas aqui no Brasil, conta de água, conta de luz, restaurante, gasolina, tal. Você vai ganhando cashback dolarizado, pontos que não expiram e vários benefícios, como acesso ao Nômade Lounge e outros benefícios que o cartão Visa e Nômade te oferecem. Então, se quiser, pessoal, link aqui, tá? QR Code na tela para vocês. Ou link na descrição, cupom Ricardo40Fonte. Belezinha? Então, pessoal, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato, a gente está no momento que algumas mídias ocidentais estão colocando como momento de pré-guerra civil nos Estados Unidos. Talvez, de fato, seja um pouco de exagero, mas o que está rolando é que, desde que as manifestações na sexta-feira em Los Angeles, território que é fortemente ocupado por hispânicos, e lembrando, vários hispânicos regulares, mas vários hispânicos que também são indocumentados, existiu uma tensão social com as políticas de deportação do governo Trump, que estão, em média, deportando 600 pessoas por dia. E quando a gente fala da situação de Los Angeles, imaginem, galera, claro que você tem aqueles que são regularizados e aqueles que estão irregulares, mas as pessoas convivem no dia a dia. Então você pode ser um imigrante hispânico regular, mas tem o seu vizinho, tem o seu irmão, tem o seu tio, tem a sua tia, namorada, enfim, tal, né? Que é uma pessoa indocumentada. E existe um risco, uma tensão de que esse cara seja deportado. Na sexta-feira, do lado do estacionamento, lado de fora, de uma loja de material de construção, uma loja de conveniência, né?
como se fosse uma espécie de Leroy Merlin, vai entre aspas, aqui do Brasil, a Home Depot, né, Home Depot que chama, existiam vários hispânicos que ficam oferecendo ali os seus serviços como diaristas. Porque sabe, né, que as pessoas vão comprar ali material de construção, etc, e precisa de mão de obra. E o cara se vende, pô, você que tá o quê? Instalar uma telha, tá querendo fazer uma reforma aí do sistema elétrico, não sei, né? Então oferece os seus serviços para empreiteiras e para compradores ali que estão comprando os seus produtos. Como houve a notícia que o ICE, o Serviço de Imigração, ia fazer uma batida ali, começaram as manifestações que foram repreendidas. Dessas manifestações se espalharam por Los Angeles quase como um todo, mas entendam, não foi isso que causou as manifestações. Na verdade, isso foi o estopim, mas já existia uma tensão social. A própria prefeita de Los Angeles, por exemplo, coloca que as ações do ICE instigavam esse tipo de manifestação. Vale lembrar que a Califórnia e Los Angeles, principalmente, já se mostra contra esses atos do governo federal. A Califórnia, por exemplo, em 2018, se declarou como um estado santuário, ou seja, limita a cooperação com as autoridades federais na questão da imigração. E em 2024, o Conselho Municipal de Los Angeles determinou que era proibido destinar recursos para operações migratórias no território americano. Então, já existia esse movimento de tentativa de separação. Só que a questão é, o governo Donald Trump alega que a questão migratória não pertence à esfera municipal ou à esfera estadual, pertence a determinações federais, e os estados e municípios devem cumprir as determinações do governo federal. Como a gente não teve uma manifestação sendo reprimida pelas autoridades locais de maneira satisfatória pelo governo Trump, ele acionou a Guarda Nacional, que é uma força estadual, mas em alguns casos pode ser acionada pelo governo federal, para fazer uma espécie de pressão. Não está atuando como força policial. Não pode disparar, reprimir, essas coisas. Mas muito mais atuando como uma espécie de segurança. Parece muito mais uma... Ó, a gente está aqui, nós, governo federal, estamos analisando o que está acontecendo, podemos aumentar e levar para uma lei de insurreição, que aí sim seria uma atuação mais direta da guarda, né, convocada pelo Trump, e até mesmo, por exemplo, dos Marines, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. O Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, ficou pé da vida, revoltado, alegando que os primeiros 2.000 membros da Guarda Nacional estão hoje sem água e nem comida, e apenas 300 estão sendo mobilizados. O restante está parado, sem uso, em presídios federais, sem ordens a serem seguidas. Não se trata de segurança pública o que o Trump está fazendo, mas sim de inflar o ego de um presidente perigoso e imprudente. É inútil, além de ser desrespeitoso com as tropas, a convocação delas. O Trump fala que existe o título 10 do Código dos Estados Unidos, que alega que pode sim mobilizar essa Guarda Nacional. Ou seja, fica nessa disputa, né, entre briga constitucional se poderia ou se não poderia ser convocado sem autorização do governador da Califórnia. Penso, galera, que poder pode, mas não é uma coisa muito comum de acontecer, vamos colocar assim. Em meio a isso, o Gavin Newsom entrou com um processo contra o Trump, alegando desrespeito à Constituição, e o Trump está alegando que, já que ele não está cumprindo as suas determinações, isso poderia sim, eventualmente, ser um caso de prisão. E aí o Gavin Newsom se portou como um grande, assim, reclamante, né? Alegando, prenda-me, se for capaz, então, ô, valentão. Não esperava isso em uma democracia. Vocês percebem, galera, que já está saindo de uma questão relacionada à imigração e já entra numa questão política? Vai lembrar que o Gavin Newsom não era um dos favoritos, mas era um dos considerados quando Biden ele anunciou, né, ele foi anunciado, né, a retirada da sua candidatura, e estava disputado, ele, pô, será que vai ser a Kamala Harris, será que vai ser o Gavin Newsom? Então hoje, o Gavin Newsom se portando dessa maneira, ele se mostra como um cara contra o Trump, entende? Poxa, nas próximas eleições, quem vai ser o candidato democrata? Penso que o Gavin Newsom quer se vender como um cara que pode ser uma oposição, talvez eficiente aí contra o governo Trump. O Trump, em contrapartida, convocou 700 marines, membros ali, os fuzileiros navais dos Estados Unidos, que geralmente são utilizados para missões anfíbias, expedicionárias. Claro que podem ser usados, né, em questão assim de emergência nacional, questão de incêndios, tal. Mas assim, se tem a convocação, de novo, vai ser só para proteção de prédios públicos, defesa do ICE, mas assim, já aumenta um pouco mais a tensão. Hoje, a gente tem Marco Rubio, Pete Hegseth, até o próprio Elon Musk, que vem dando declarações, voltando a ser mais próximas ao governo Trump, falando em insurreição. E parece que não é à toa. A gente sabe que existe uma lei criada ali no século XIX, que é a lei de insurreição, que aí sim autorizaria com que essa guarda fosse utilizada para fins de policiamento, ou seja, uma ação mais efetiva do setor militar contra a população civil do país.
Só que daí já entra para um outro nível, né, para uma outra escala, que pode gerar também, claro, manifestações e protestos da população local. A lei de insurreição ela já foi convocada em casos como, por exemplo, na Guerra Civil dos Estados Unidos, contenção dos cucus, enfim, né, sabe o que eu tô falando? KKK, né, exatamente, tá, sabe o que eu tô falando? E também para reprimir protestos. Mas geralmente, como eu falei para vocês, em concordância com o governador. Agora, no setor de oposição, entra numa briga constitucional entre Trump e governador da Califórnia. Professor, existe o risco de ruptura de uma guerra civil? Eu, particularmente, por enquanto, discordo, tá? Mas, de novo, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, na Alemanha, Bruno Kahl, para quem não sabe, o chefe da inteligência do país, fez uma entrevista ali, né, para Reuters declarando isso, que os russos estão pretendendo colocar os seus militares nos países bálticos, muito mais como um teste de força da OTAN. Não exatamente as suas tropas oficiais, mas o que eles chamam de Little Green Men, né? Professor, o que é isso? Eles foram utilizados, por exemplo, quando a gente teve em 2014 uma ação da Rússia na Guerra da Crimeia. São militares que não têm farda, não têm identificação e têm geralmente as suas roupas verdes. A Rússia, inicialmente, lá em 2014, quando foi utilizada na Crimeia, imagina, isso aqui não são tropas oficiais da Rússia, não. Acho que devem ser russos aí, que querem defender a população de origem russa que vive na Crimeia, talvez seja algum tipo de milícia que vive na Ucrânia, mas Rússia não é. Depois foi efetivado, de fato, né, que eles pertenciam ali às forças oficiais da Rússia. Segundo Bruno Kahl, o que vai acontecer é que a Rússia vai testar a OTAN. Segundo ele, estamos bastante confiantes e temos informações para comprovar isso, de que a Ucrânia é apenas um trampolim no conflito da Rússia para o oeste. O que a Rússia quer fazer é enviar tropas para a Estônia sob o pretexto de proteger minorias russas para testar se o artigo 5º da Constituição vai de fato ser utilizado. Como assim, professor? A gente sabe que a OTAN ela parte do princípio de um acordo de uma aliança de defesa, uma defesa mútua. Então, teoricamente, né? Se algum tipo de agressão acontece contra um membro da OTAN, e a gente sabe que hoje os países bálticos, Letônia, Lituânia, Estônia, até a Polônia também, não que seja o país báltico, né, mas também faz parte da OTAN, e está muito próximo da fronteira da Rússia, caso seja agredido pelos russos, deveria ter algum tipo de ataque da OTAN em defender ali o território que está sendo agredido. Segundo o Bruno Kahl, o que a Rússia vai fazer é testar se de fato a aliança teria disposição a convocar o artigo 5º, porque é uma coisa séria, estaria convocando contra a Rússia, ou seja, uma guerra nuclear, né? Guerra de proporções. O que a Rússia vai fazer não é invadir com tropas, com exércitos oficiais, mas vai alegar, e de fato existem, né? Pois chegar a todas essas áreas pertenciam à antiga União Soviética. É fato que existem muitos russos, ou descendentes vivendo na Estônia, Letônia e Lituânia, principalmente na Estônia. Então a Rússia mandaria os seus Little Green Men, ou seja, as tropas não oficiais da Rússia, em território da Estônia, alegando que, não oficialmente, claro, mas parecido, né? Olha, estamos defendendo os russos que estão sendo perseguidos na Estônia. Para ver qual seria a reação da OTAN. Se a OTAN não fizesse nada, por que não exigir, por exemplo, que os países bálticos saiam da OTAN? Ou fazer algum tipo de ameaça contra a Polônia, contra a Romênia, contra territórios mais próximos do território da OTAN? De novo, isso segundo a inteligência da Alemanha. O próprio Bruno Kahl colocou que o Friedrich Merz, uma das ações que ele foi nas suas negociações com o Trump, foi justamente ver se o Trump ele pensa igual, se ele acha que a Rússia representa uma ameaça, não só para a Europa, mas para todo mundo. Segundo ele, o Friedrich Merz saiu convencido que sim, o Trump ele considera sim o Putin e os russos como uma espécie de ameaça. O Friedrich Merz, que é o chanceler, ele está agindo como uma liderança da União Europeia, e perceba, cara, começou a rolar muito forte esse vídeo, né? O Trump, geralmente, quando vai fazer os seus cumprimentos, ele pega a mão da pessoa e puxa a mão da pessoa para perto dele, mostrando uma certa relação de dominância, ou então coloca a sua mão por cima. Em geopolítica, todo símbolo conta bastante, né? E no caso, quando o Trump foi puxar a mão do Friedrich Merz, o Friedrich Merz, sem dúvida, foi lá e puxou a mão do Trump, como um puxando a mão do outro, né? Para tentar não mostrar um grau de subordinação da Europa frente aos Estados Unidos. Ou seja, segundo a Alemanha, a Rússia vai fazer uma ação militar, não direta, mas uma espécie de provocação para ver qual vai ser a resposta dos membros da OTAN. Lembrando que a Alemanha está em plena expansão militar, aumentando os gastos públicos e promovendo política de cortes em alguns setores, nos setores sociais. Talvez criar uma narrativa que é importante se defender de uma futura agressão da Rússia faça sentido num contexto em que você quer cortar alguns gastos públicos e justificar o aumento dos gastos militares. De novo, não estou falando que é isso, mas na geopolítica, lembre-se, né?
Não dá para colocar, cara, sua mão no fogo aí por ninguém, né? Tá? Então a Alemanha pode usar isso, claro, como uma espécie de propaganda para aumento dos gastos militares. Enquanto isso, Vladimir Medinsky, que hoje é o porta-voz da Rússia, principalmente relacionado ao conflito Rússia e Ucrânia, está colocando que a população russa, principalmente em Briansk, onde recentemente tivemos um ataque da Ucrânia, está muito inconformada com as agressões ucranianas, alegando que os cidadãos russos estão exigindo ações mais duras após a sabotagem em Briansk. É terror, taranã. E por isso os cidadãos estão exigindo que ataquemos Kiev e Lviv, ali próximo do oeste da Polônia, com os mísseis Oreshnik. A população civil russa não quer mais negociações. De fato, a Rússia está devendo, entre aspas, um ataque por conta da Operação Teia de Aranha, o ataque à ponte da Crimeia, a destruição da ferrovia, e algum tipo de resposta tem que ser dada. Por enquanto, a gente só, entre aspas, teve ataque contra a infraestrutura e tal. Alguns ataques bem fortes vêm acontecendo. Por exemplo, em Kiev, a gente teve o ataque mais forte aí dos últimos tempos. Também rolaram ataques em Odessa. Mas, assim, o Oreshnik ele é muito mais simbólico, né? Porque ele simboliza não só uma agressão contra os ucranianos, mas a possibilidade do uso de armas nucleares e até mesmo atacar territórios da União Europeia. Enquanto isso, cara, a gente tem também a Rússia reconhecendo o território de Nagorno-Karabakh como território azeri. E por que isso é muito significativo? A região de Nagorno-Karabakh é uma região de disputa histórica entre armênios e Azerbaijão, e a gente sabe que a Armênia sempre teve uma ligação um pouco mais próxima com os russos, até fazendo parte da CSTO, uma espécie de aliança de defesa. Só que em meio à guerra Rússia-Ucrânia e saber que confrontar os azeres é também, por consequência, confrontar os turcos, a Rússia foi deixando de apoiar a Armênia na questão em Nagorno-Karabakh. E, galera, convenhamos que depois dos últimos ataques do Azerbaijão contra o território, não há muito mais grandes dúvidas. Até o Pashinyan talvez reconheça, né, que o Aliyev tem ali as suas defesas no território, né, ou seja, conseguiu consolidar suas posições em Nagorno-Karabakh. Então, hoje, a Rússia, consolidando algo que já era esperado, reconheceu o território de Nagorno-Karabakh como território do Azerbaijão, pelo menos no momento. Vale lembrar, galera, que a Armênia cada vez mais se mostra insatisfeita com os russos e vem atuando de forma coordenada, até mesmo com militares norte-americanos. Enquanto isso, a Polônia, que é um país que já fez parte, né, desse antigo eixo aí, com esse lado oriental durante a Guerra Fria, era o líder, né, pelo menos a sede do Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar soviética durante a Guerra Fria, anunciou uma compra recorde. A gente está falando, pessoal, de vários tanques, 180 tanques K2, que são tanques sul-coreanos, comprados por 6 bilhões de dólares. Por que eu trago essa informação para vocês? Porque para mim isso é muito relevante de dois aspectos. Primeiro, que a gente comenta aqui recorrentemente, a Polônia talvez seja, pelo menos proporcionalmente, percentualmente, o país que mais aumenta os seus gastos militares, temendo uma possível agressão da Bielorrússia, uma possível agressão dos russos por parte de Kaliningrado, e essa compra de tanques só reforça essas posições. Mas mais do que isso, a Polônia não é um país frágil, mas grande parte dos seus equipamentos, claro que vem sendo substituído nos últimos tempos, são equipamentos da OTAN. Aliás, são equipamentos soviéticos, da época da União Soviética. Então, essa compra de tanques mostra uma predisposição dos poloneses em cada vez menos depender de equipamentos da era soviética e modernizar, seja com equipamentos asiáticos como sul-coreanos ou até mesmo com equipamentos da OTAN. Enquanto isso, galera, na questão da Arábia Saudita, a gente teve uma notícia super importante, que é um crescimento expressivo dos sauditas. 3,4% do PIB. Até aí, galera, convenhamos que a Arábia Saudita é uma economia pujante, é um país emergente, convidado inclusive para ser membro oficial dos BRICS, então já era meio que esperado que o crescimento ele ia ser imponente. Por que eu trago isso para vocês? Porque a Arábia Saudita teve esse crescimento de 3,4%, mas 4,9% em atividades não petrolíferas, enquanto as atividades do petróleo tiveram uma queda. O grande destaque do PIB da Arábia Saudita foi no setor de comércio, restaurantes e hotelaria, com crescimento de 8,4% em relação ao ano passado. Trago isso para vocês porque mostra os objetivos da Arábia Saudita e que outros países do Oriente Médio também vêm cumprindo. Talvez as principais referências sejam o Catar, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Existe uma frase que fala, né? A era das pedras acabou, não porque acabaram-se as pedras. Assim como a era do petróleo vai acabar, não porque acabou ou acabaram-se, né, as reservas de petróleo.
A gente sabe que hoje o mundo busca fontes alternativas, não acho que seja em curtíssimo prazo, mas existem buscas por energias limpas, energias renováveis, energias alternativas. O petróleo pode ir perdendo importância relativa ao longo do tempo. Se você é um país como a Arábia Saudita, que depende quase que grande parte aí do seu PIB da exportação de combustíveis fósseis, óbvio que isso deveria preocupar o seu país. Ao mesmo tempo, professor, mas vai ser utilizado por plásticos, borrachas, embalagens, também concordo. Não é que o petróleo vai acabar, vai deixar de ser usado, mas a importância que tem hoje e a tendência é que reduza nos anos futuros. Por isso, a Arábia Saudita vem investindo em setor terciário, setor de comércio, prestação de serviços, a questão do turismo. Eu sempre trago para vocês, né, o The Line, que eles vão criar uma cidade ali sensacional do ponto de investimentos. A Arábia Saudita hoje é quase um canteiro de obras. Pô, tá reformando ali o país para receber esses turistas. Até tem um pequeno desabafo, né? Pra quem não sabe, eu sou fãzaço de Dragon Ball, e o maior parque de Dragon Ball do planeta vai ser construído na Arábia Saudita. A gente tem, por exemplo, o Campeonato Saudita sendo utilizado para tentar limpar a imagem de um país, que ainda é um país que é muito complicado em relação aos direitos humanos, direito das mulheres, direitos de minorias, mas que, por exemplo, hoje você tem a galera conversando do Al-Ahly, o Al-Nassr, né, entre o Cristiano Ronaldo, o Benzema, enfim, figuras aí importantes, você começa a discutir futebol e esquece essas questões geopolíticas importantes. Aí chama de sport washing, ao longo da história, né, esporte e geopolítica sempre se misturando. Então isso mostra como o plano dos sauditas, sim, está sendo bem sucedido. A Arábia Saudita apresenta um crescimento importante. Do ponto de geopolítico, inclusive, a Arábia Saudita está tentando se consolidar como membro de intermediação de conflitos internacionais, negociando com os chineses, com os Estados Unidos e, claro, dependendo menos do petróleo. Em relação a Israel, a gente teve a informação que a AIA, Agência Nacional de Energia Atômica, colocou que o Irã hoje já teria a capacidade de produzir 10 armas nucleares, pelo menos em relação ao seu urânio enriquecido acima de 60%. Claro que não é simples, não basta você ter urânio enriquecido, tem que fazer os testes e afins. Segundo o Mossad, a inteligência israelense, eles apresentaram dados para a Agência Internacional de Energia Atômica que o Irã, até nesse sentido, estaria prestes a realizar os últimos testes a ponto de desenvolver as suas próprias armas nucleares. E por isso é urgente que o Trump e que o mundo se mobilizem em acabar com o programa nuclear iraniano. Mais uma vez ameaçando e exigindo que algum tipo de coisa seja feita, porque senão Israel pode atacar o programa nuclear iraniano. Só que a questão é que o Irã não é inocente. Ele sabe que o seu programa nuclear está em risco. Então, grande parte fica em áreas próximas de montanhas, em grandes profundezas, onde os ataques teriam que ser bem sensíveis para trazer, de fato, algum tipo de prejuízo. Isso é um benefício porque protege, mas é um malefício porque é um grande ataque que pode ser feito contra o território. E o Irã se pronunciou no Conselho de Segurança da ONU, alegando que se o Israel fizer algum tipo de ataque, ele vai primeiro divulgar todas as informações que obtiveram das instalações nucleares de Israel e que pode fazer também um ataque contra as instalações militares de Israel, alegando que um ataque de Israel nos fará buscar uma arma nuclear ou sair do TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Professor, mas Israel tem um programa nuclear? Israel é um caso dúbio. Israel não assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, mas Israel nunca admitiu que tem armas nucleares. Embora todos saibam que Israel tem um programa nuclear e, muito possivelmente, tem sim os seus equipamentos nucleares. O Irã alega que é uma hipocrisia o Irã não poder desenvolver, mesmo que para fins civis, as suas armas, e alega que se Israel continuar falando em ataque, é Israel que pode ser atacado. Enquanto isso, a pressão internacional em cima de Israel aumenta, principalmente em cima de algumas figuras, lideranças políticas regionais, como o Smotrich, que é o ministro das Finanças, e o Itamar Ben-Gvir. Duas figuras que, dentre outras declarações polêmicas, o Smotrich, por exemplo, falou que Gaza tem que ser destruída e os palestinos têm que ser deslocados para países terceiros. Mais uma vez falo para vocês, isso é um crime de guerra. Deslocamento forçado de população é crime de guerra. Professor, e o Hamas? Também tá errado, né? De novo, não seja maniqueísta nas suas análises. Você não precisa defender o que o Smotrich está falando para criticar as ações do Hamas ou vice-versa, tá? Deixando bem claro. E o Itamar Ben-Gvir fala coisas muito parecidas. Por exemplo, ele fez grandes críticas quando a ajuda internacional para a faixa de Gaza, né, foi retomada, alegando que, imagina, ele já tem o suficiente para conseguir não morrer de fome. Claro, galera, que, de novo, a recusa de entrada de ajuda humanitária em situações de guerra também é considerado como crime pela comunidade internacional.
Por conta disso, países como Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Noruega anunciaram sanções contra essas duas figuras, que, de novo, é muito simbólico em um contexto em que a Europa praticamente vem declarando apoio à criação de um Estado palestino em detrimento de um apoio incondicional a Israel. Mais uma vez, isso não significa um apoio ao Hamas, e sim um apoio à causa, ao movimento dos civis palestinos que estão sofrendo nesse momento no campo de batalha. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.